Estamos de volta com a Rede Notícia e vamos conversar agora com Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira e presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, a AMIG. Vamos falar sobre mineração, vamos falar sobre pós-mineração. Obrigado, prefeito. A gente estava tentando fechar essa agenda, já tinha um bom tempo, mas que bom você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, André, Janaína. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui na Rede Notícias com vocês, para a gente falar desse tema tão importante para o Brasil, né? Para Minas, né? Minas Gerais, e para o Brasil, que é a mineração, né? E os territórios minerados, né? As pessoas, os impactos da mineração sobre o ser humano, sobre as comunidades. Prefeito, é impossível negar o papel, a preponderância, o peso que a mineração tem na economia brasileira. Os dois grandes motores da economia brasileira são mineração e agronegócio. Isso não tem conversa. E quando a gente pensa, o agro vai fazendo, mas a mineração tem fim. Isso. Ela tem início, tem meio, tem fim, ela está determinada. Itabira é talvez o grande retrato do que não deve ser feito, ou que não deveria ter sido feito. Uma cidade onde se fundou a maior empresa de mineração do mundo, que é a Vale, e que pouco se deixou de legado para essa cidade, principalmente pensando o pós-mineração. É isso que tem que ser o olho voltado do município minerador, porque não existe mineração sem ter um local para se explorar. E aí a gente tem que pensar o que vai deixar para frente, né? Porque são pessoas envolvidas, é uma economia local que se forma no entorno dessa operação, dessa atividade econômica, e como que isso fica para frente, prefeito? Olha, essa é uma discussão importantíssima que o Brasil tem que debater mais, explorar mais esse tema, porque, como você disse, a mineração é um dos segmentos mais importantes da economia brasileira, né? E é um produto finito, é uma produção, é uma indústria não renovável. Então, todo território que é explorado, ele termina um dia. Então, Itabira, como você bem lembrou também, é um emblema disso. A minha cidade, a cidade que eu sou prefeito, e coincidentemente agora estou presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, que trabalha esse tema nacionalmente, né? A associação, ela representa 12 estados brasileiros hoje que já tem mineração pujante, né? São mais de 60 municípios que representam mais de 85% da produção mineral do Brasil. Então é um momento, sobretudo esse ano de COP30 no Brasil, e é momento de discutir com mais maturidade a mineração no Brasil, esse setor tão importante para a economia brasileira. E a AMIG Brasil, ela é, claro, a favor da indústria da mineração, porque às vezes há uma confusão com relação a isso, mas sob o olhar dos territórios, sob o olhar das comunidades, do legado da mineração. E Itabira traz para a gente esse retrato, né? Esse retrato na parede do Carlos Drummond de Andrade, nosso ilustre conterrâneo, mas traz esse retrato do que não deve ser feito, né? Com essa grande fronteira, essa grande jornada da mineração no país que tem a segunda maior reserva de minerais do mundo, depois da China. O momento que se discute agora, inclusive, as terras raras, os minerais estratégicos para negociar com os Estados Unidos nessa crise. Então, é uma moeda de negociação, mas olha, a gente tem que entender como é que o modelo que o Brasil vai escolher para ser se não é possível a mineração sustentável, mas pelo menos territórios e cidades sustentáveis em favor das nossas comunidades. Quando você fala de terra rara, aí a gente tem que puxar uma outra provocação, porque terra rara abre-se novas fronteiras de mineração e de áreas a serem exploradas. Por exemplo, a gente está falando de nióbio, a gente está falando das terras raras lá em Januária, no norte de Minas. E aí o que a gente pode começar a já fazer antes dessa exploração começar de fato, para se planejar uma mineração que traga não só atividade fim, mas outras atividades correlatas que façam com que essa expansão econômica, esse progresso que chega com a mineração, porque muito se fala da destruição, mas também se chega o progresso, isso também é inegável, que esse progresso seja sustentável para esses locais e para essas comunidades. Então, esse é o grande tema da AMIG, inclusive dia 20 e 21 de agosto agora,
em Belo Horizonte, nós estaremos realizando o nosso 6º Congresso Nacional, Encontro Nacional dos Municípios Mineradores do Brasil, aqui em Belo Horizonte, lá no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Por quê? E qual que é o tema principal deste ano? O Marco Regulatório Municipal, né? Também a gente confronta com o tema agora dessa PL, chamada PL da devastação. As licenças ambientais, qual que é o poder dos territórios, dos municípios, com relação à atividade mineradora e na discussão, não é, do legado e na discussão da exploração. Porque isso hoje está tudo na mão do governo federal, né? Está tudo na mão do governo federal federal e estadual, né? Estadual, e com um agravante muito sério no Brasil. Com uma Agência Nacional da Mineração, a ANM, que é uma agência reguladora do setor, que não funciona há anos. Desde ela foi criada e nunca funcionou. Diferentemente das agências como a ANEEL do setor elétrico, a Anvisa da saúde, a ANAC da aviação, até da Ancine da cultura do cinema, não é? Então, as agências de regulação, elas regulam, fiscalizam, né, e norteiam a atuação dos segmentos econômicos no Brasil. E a Agência Nacional de Mineração não acontece isso, não conseguiu se estruturar ao longo desses anos, né? Tanto é que, só para se ter uma ideia, são pouco mais de 4 fiscais para fiscalizar 39.800 processos da mineração. Por que isso? Tem algum... Falta de investimento. Quer dizer, a lei indica o seguinte: a CEFEM, que é o único imposto, que não é imposto, é uma compensação financeira sobre mineração. É bom a gente lembrar disso, assim, as grandes discussões da mineração passam por aí também. É um produto que é exportado in natura, commodity, o minério é exportado, a gente não agrega valor ao nosso produto, isso é uma discussão antiga no Brasil também. Só um pouco desse produto é transformado para a indústria do aço, né? Mas a gente exporta a grande maioria da produção mineral do Brasil. Hoje a China é o grande comprador, por isso que não entra nessa crise da americana com os Estados Unidos. A China é o grande importador, mas é exonerado de imposto de exportação. A Lei Candir exonera, paga 0 de imposto. Então, o único tributo, vamos chamar de tributo entre aspas, que é uma compensação, é a CEFEM, a compensação financeira sobre que é muito pouco também. Né? Que é muito pouco também. É muito abaixo do petróleo, por exemplo. Royalty do petróleo. Do royalty do petróleo. O PL, você falou do PL, do licenciamento ambiental, né? Ele não vai favorecer a mineração, a extração do minério, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Ele não chega para isso, para favorecer, para facilitar? Depende do ponto de vista. Eu vou pedir para o senhor responder depois do intervalo, tá bem, certo? Tá ótimo. A gente vai agora e voltamos em instantes, após o comercial. Estamos de volta, vamos continuar aqui conversando com o Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira, presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores. Prefeito, a gente tem que falar muito sobre legado, e é a verdade. Você estava falando sobre a composição do que se recebe de volta, de retorno. E é absurdo, não se tem um verdadeiro royalty da mineração, vários e vários anos, municípios como Itabira ficaram sem receber absolutamente nada, só sendo retirado. Eu levo também em consideração também muito Paraupebas, lá no Pará, que é a maior jazida de ouro do planeta, hoje o município que mais recebe CEFEM no Brasil, e quem já foi a Paraupebas sabe o tamanho do que é de pobreza, de exclusão social, de uma coisa tão terrível como uma terra que tem tanta riqueza. Pensando, vamos esquecer do que ficou para trás, porque não adianta a gente ficar malhando ferro frio, mas o que vai daqui para frente. O que dá ainda para fazer, por exemplo, Itabira? Pensando no futuro, virando o olhar para o futuro em relação a Itabira. Você tem um projeto de pensar novas potencialidades econômicas para aquela região. O que dá para se fazer para tentar virar uma atividade que era única para diversas outras atividades? Eu estou com eu sou prefeito de Itabira e presidente da MIG, com 2 discussões importantes, né? A MIG, uma discussão nacional para a gente mudar o modelo da mineração no Brasil, do relacionamento da mineração. Quando as empresas mineradoras falam em mineração sustentável, a gente precisa de falar de cidades mineradoras sustentáveis, territórios mineradores sustentáveis. Então, há de se ter um plano, há de se ter uma correção de rota no Brasil para garantir o legado para as próximas gerações. Então, essa grande discussão da MIG,
né, no Brasil hoje, junto às prefeituras, principalmente, junto aos governos de estado, junto a Brasília, para que a gente mudar o marco regulatório, o Código Minerário Brasileiro, que está super atrasado, a questão da Agência Nacional de Mineração, que não fiscaliza a mineração. Então, são tema da CEFEM, que é muito aquém do necessário, e para a gente discutir legado, pensar na próxima geração. E Itabira passa a ser, André, um grande exemplo disso. Por quê? Porque Itabira é o berço da mineração no Brasil. A Vale foi criada em 1942 pelo governo Getúlio Vargas para explorar a primeira grande mina de minério de ferro de hematita do Brasil, como parte do acordo com os aliados para a Segunda Guerra Mundial de fornecer a matéria-prima para a indústria bélica. Então, a história é interessante porque dá um boom da mineração a partir da década de 40 no Brasil, em Itabira, né, exatamente para fornecer para a indústria mundial. Né? Então, Itabira ajudou na industrialização de minas do Brasil, da Alemanha, do mundo, do Japão, agora da China, né, com mais de 2,5 bilhões de toneladas de minério de ferro extraídas daquele território. 83 anos depois, a cidade ainda depende, mais de 80% da economia, de um único segmento econômico, de uma única empresa, que é mais dramático ainda, que é a Vale. Então, é um ano que a CEFEM cai, por exemplo, este ano que caiu mais de 30%, né? Cai mais de 30% da receita da cidade, que tem custeio, inclusive como cidade polo da região na saúde, na educação, em todos os serviços, de polo de mais de 27 cidades daquela região ali. Então, é dramático para uma cidade mineradora, que quando não se tem um plano, né, e esse plano tem que ser de responsabilidade das empresas também. As empresas hoje, elas não podem simplesmente pagar os seus impostos, seu CEFEM, no caso da mineração, gerar os seus empregos e lavar as mãos. Você estava falando de uma cidade polo. Itabira tem toda uma infraestrutura que foi criada por conta da Vale, da exploração de minerais, claro, que você pode reutilizá-la para outras funções, para outros fins. Se fala muito sobre a possibilidade de instalação de um polo industrial, de um polo também logístico, de um hub logístico em Itabira, para poder atender esses municípios no entorno que hoje têm potenciais de mineração muito maiores do que Itabira tem hoje, ou para o futuro. É isso mesmo, a ideia é essa. É isso, quer dizer, o raciocínio é esse, quer dizer, nós temos uma discussão nacional sobre o legado de mineração que é importantíssima para o Brasil, né? Baseado em todos esses temas, código minerário, estruturação da agência, etc. E tem Itabira, que é a minha cidade, que desde o início do meu mandato, em 2021, eu estou no segundo mandato, sou prefeito reeleito, nós temos discutido com a Vale, que é a grande empresa, é a única, é a âncora ali, um plano, que é um plano de não apagar das luzes, né? Um salva-vidas, que é um plano, nós criamos um nome chamado Itabira Sustentável, a Vale está participando desse projeto, inclusive pagando as consultorias necessárias para estruturar um plano, que é um plano de diversificação econômica, um plano de investimentos, de pensar a cidade para o pós-mineração, para que a cidade não se esvazie, não se empobreça, como já aconteceram com outras cidades da mineração, como Raposos, como Nova Lima, que depois se redescobriu com o mercado imobiliário, como Caeté e outros territórios. No mundo tem exemplos de polos minerários que foram à bancarrota, que se perderam, que empobreceram. E o Itabira Sustentável é um plano que envolve a prefeitura, a sociedade civil organizada, que deu origem já a 61 projetos estruturantes, não é? Como um polo logístico, não é? Para que a gente possa propiciar que a indústria de exportação da região metropolitana de Belo Horizonte possa exportar por Itabira, utilizando a ferrovia Vitória-Minas. Uma ideia de um porto seco seria isso? Um porto seco, um hub logístico, usando a Vitória-Minas, que já tem 40% de ociosidade e é uma das ferrovias mais eficientes do mundo. E já está com 40% de ociosidade. A ferrovia sai de Itabira e vai dar nos portos do Espírito Santo de Vitória, Tubarão, Porto Tubarão é que vai o minério. O Porto de Vitória vai ser completamente reestruturado, né, para poder receber. Então, o hub logístico é um, polo médico é outro, que é de serviços médicos, como o macropolo do SUS,
né, daquela região inteira, que vai atender perto de 1 milhão de pessoas, um polo universitário, uma grande reestruturação do agro, porque nós temos 1.000 quilômetros quadrados de terras rurais, né, não é que é improdutiva, mas eu falo que é monocultura da braquiária, mas nós precisamos de produzir mais alimentos, quer dizer, há uma oportunidade, né, de também transformar o agronegócio, a agricultura familiar, a agroecologia, também numa vertente econômica importante para gerar empregos e receitas naquela região. Também um parque científico e tecnológico, que é a onda atual, mas nós temos uma universidade federal lá, o campus avançado da Unifei, que é a Universidade de Itajubá, que é uma universidade de engenharia, de tecnologia, mas que está há 16 anos e não aconteceu. Projeto também antigo da Vale, mas a gente agora está atuando com o Vale e com o governo federal para tentar viabilizar esse projeto. São outras vertentes, novas vertentes econômicas. Seria um processo a longo prazo, né, prefeito? O turismo, que já está começado a ser pensado, né? Tem que ser, tem que ser acelerado agora. O turismo, como uma cidade literária, do caso do Drummond de Andrade, já está acontecendo o Festival Internacional Literário, é um destino turístico, porque é uma cidade também que tem um centro histórico que precisa de ser totalmente requalificado, né, porque é um centro histórico com mais de 300 anos de história. Então, nós temos oportunidades, mas é preciso de trabalho, é preciso de recurso, é preciso de investimento, é preciso de plano estratégico, é o que a gente está fazendo com a Vale. Prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, já vou te fazer um convite e aí a gente dá um jeito. Durante esse encontro que vai haver aqui em Belo Horizonte, vamos vir de novo aqui no Rede Notícias para a gente discutir um pouco mais, porque é um assunto que a gente tem que falar, tem muito os dois lados, do pleno defensor e do pleno demonizador disso, e a gente tem que chegar num ponto em comum de realmente procurar ter uma atividade mineradora num estado que chama Minas Gerais, que tem sua essência na mineração, mas que seja uma atividade sustentável, que traga benefício dentro, sabendo dos impactos que são impossíveis de não acontecer. É isso tudo, né? Verdade. Obrigado. Obrigado. E o Pará, que é a grande nova fronteira agora, nós temos novas fronteiras minerais no Brasil que não podem repetir os erros do passado. Então, nós temos que trabalhar olhando um olhar, ou seja, corrigir o momento que nós estamos em Minas Gerais, né, e apontar para o futuro para a gente mudar esse modelo no Brasil. Muito obrigado pela sua Obrigada. presença. Eu que agradeço. Grande abraço. Termina aqui o Rede Notícia Entrevista. Agradeço a sua companhia, a sua audiência, você que está assistindo, ouvindo a gente. Não se esqueça de acompanhar nas nossas redes sociais. No Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Você sabe também que o Rede Notícia está no YouTube. Se inscreva no nosso canal exclusivo, Rede Notícia TVH. Também no canal da TV Horizonte, no tvhorizonte.oficial. Essa entrevista você também pode ouvir no Spotify, no nosso canal Rede Notícia Entrevistas. Agora, na sequência da nossa programação, você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades no mundo da bola. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Uma boa terça-feira. Boa tarde, até lá.